Como que é o batismo? Vamos falar desses momentos importantes, porque eu sei do batismo que você mencionou e também tem a Santa Ceia. Eu queria perguntar para você como é que funciona. O batismo, ele é marcado, é assim, cidades maiores, que tem um fluxo maior de pessoas que se convertem, que congregam, que buscam, né, alguma coisa. Então é praticamente mensal o batismo, é marcado. E cidade pequena igual a nossa, para se marcar o batismo, de repente você marca um batismo, não tem tanta gente e acaba não tendo ninguém para batizar. Então quando se tem pedido, alguém começa a ir na igreja, começa a sentir a necessidade de se batizar, aí ele chega e olha, gostaria de me batizar. Então é levado em Catanduva também, tudo levado em Catanduva, e é marcado esse batismo. Aí um dos anciãos, não precisa ser especificamente o daqui de Borborema, pode ser de Bitinga, pode ser no Horizonte, Catanduva, conforme sente, vem atender esse batismo. O batismo nosso, ele, como eu te disse, ele é tudo guiado pelo Espírito de Deus. Por exemplo, você começa a ir na igreja. Eu não vou falar para você, Gustavo, ó, você precisa batizar. Se não batizar, ninguém vai falar isso para você. É o seu sentimento com Deus. É o seu sentimento. Vai ser colocado para você, né? Você vai ouvir a palavra, você vai... mas a partir do momento que você sente de batizar, e até os nossos filhos, eles não são batizados de criança, de bebê. A hora que eles sentem, a hora que eles, não é isso que eu quero da minha vida, aí eles se batizam, entendeu? Entendi. Por que não são batizados de criança? Não estou falando nada contra outra religião, só estou falando, né, como é a de você. Como a de você, nossa, como você perguntou. Uhum. Jesus Cristo falou assim: ide por seus discípulos. Trabalhinha. Não, ide por todo o mundo, anunciai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Agora, para você crer, você precisa ter uma ciência, uma consciência, uma mente já formada. Entendeu? Você vai levar uma criança para batizar, o que ela está crendo? O que ela está ciente de alguma coisa? Ela entendeu? não tem, talvez, ela não tem essa consciência, né, do que é que ela está escolhendo. Ela não está escolhendo, você que está escolhendo para ela. Exatamente. Entendeu? Ah, mas vai ser uma criança pagã. Os pais batizados justificam essa criança. Agora, essa criança ela vai tomar ciência. Nós temos uma idade de parâmetro para ser batizado. Uma criança com menos de 12 anos a gente não batiza, não é batizado. Por que a idade de 12 anos? É tudo dentro da palavra, dentro da Bíblia. Jesus Cristo, quando ele foi em Jerusalém com seus pais, perderam ele. Lembra. Foram achar Maria e José, voltou lá procurando ele. Ele estava no meio dos doutores, conversando, falando de Deus para os doutores. Mas você ficou aqui, devia ter nos avisado, né? O que ele falou para os pais? Me convém cuidar dos negócios do meu pai. Quer dizer, aí ele estava com 12 anos ali. Ele tinha 12 anos. Aos entendeu? 12 convém cuidar dos negócios do pai. Então, quer dizer, ali já tinha uma mente que já podia entender o que é o caminho de Deus. E por isso que a gente tem o parâmetro de 12 anos. Legal, cara. No batismo, entendeu? Muito interessante. E outro ponto, né? Jesus Cristo, quando nasceu, ele não foi levado para ser batizado de criança. Ele foi levado no templo para ser circuncidado, que era o costume, né, dos judeus. Mas ele não foi levado para ser batizado. Ele batizou com 30 anos de idade. Quando ele estava com 30 anos de idade, que ele foi lá no Jordão ser batizado por João Batista. Então, esses ensinamentos, a gente não é alguém que falou, não, você tem, não, a gente pega dentro da doutrina, da palavra. O batismo dele com João Batista foi com quantos anos? A média de 30 anos. 30 anos.
Então é quando praticamente começou a missão dele mesmo na Terra, entendeu? Então é tudo fundamentado dentro da palavra de Deus, né? Então o batismo é o sentimento da pessoa. É o sentimento da pessoa. Ninguém vai falar para você, ó, você está aí na igreja, agora você vai batizar. Eu posso convidar você para ir na igreja. Posso convidar você para conhecer. Eu posso convidar você para participar dos cultos nossos. Mas não é porque você está indo na igreja que você tem que ser assíduo da congregação. Estou te convidando. Aí dali para frente é entre você e Deus. Exatamente. É entre você e Deus. Que legal. Por isso que tem que ter a consciência do que está fazendo. Porque o batismo é um só. Não tem jeito de batizar. Ah, eu batizei, mas agora eu vou deixar um pouco, vou para lá, vou praticar o que eu quero, depois eu volto e batizo de novo. Não é assim. Tentou ser assim lá atrás, mas não deu certo. Lá atrás, no Velho Testamento, que fazia? As pessoas passavam o ano inteiro fazendo o que queria. Chegava numa época do ano, ia todo mundo para Jerusalém no templo, levava um carneiro, um cabrito, ia lá, sacrificava, ia ao holocausto, para perdão dos seus pecados. Saía de lá, ia praticar tudo de novo, entendeu? E voltar. Então, quer dizer, não funciona. É uma vez só e dali se seguir em frente para o Senhor. Muito interessante. E a Santa Ceia? Santa Ceia. A Santa Ceia, Jesus Cristo, antes de ser preso e morto, crucificado, ele chamou os discípulos e preparou a Páscoa. Preparou a Páscoa. E aquela Páscoa foi a última. Por que era a Páscoa? A Páscoa era para relembrar o quê? A escravidão do povo lá no Egito. Quando Deus tirou o povo do Egito por intermédio de Moisés, o que Deus determinou para Moisés? Olha, agora, uma vez por ano, vocês vão relembrar o tempo que vocês ficaram escravos lá e como eu tirei vocês com mão forte do Egito. Então vocês vão comer pão asmo, matar um cabrito, né, comer e com ervas amargas, para relembrar esse tempo lá atrás, da escravidão. Mas agora vocês estão livres. Mas uma vez por ano vocês têm que lembrar que eu tirei vocês da escravidão. E lá na frente, quando vossos filhos perguntar, por que isso, pai? Come ervas amargas, porque fala que é do tempo que vocês estavam escravizados lá no Egito e eu tirei vocês de lá. Muito interessante, não sabia disso. Aí passou todos esses anos, 2000 anos, até 3.000 anos, até chegar Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, ele não veio da forma que os judeus queriam, porque por isso que tem muitos judeus que estão esperando o Messias até hoje e não reconhecem Cristo como Salvador do mundo. Por quê? Porque esperava, na época Israel estava dominado pelo Império Romano. Eles esperavam que viesse o Messias, o Libertador, mas para livrar eles do que é matéria, de uma escravidão. Mas Jesus Cristo veio com uma coisa muito maior do que essa. Muito mais excelente que isso. Ele veio para tirar o homem do pecado, da escravidão do pecado. Então, quando Cristo, antes de ser preso, ele foi foi fazer a Páscoa, comer a Páscoa com os discípulos, porque, como eu te disse, ele veio para cumprir toda a lei. Toda a lei. Então ele não podia sair fora de tudo que estava lá atrás, inclusive a Páscoa. E ele comeu a Páscoa com os discípulos. Só que depois que ele terminou de comer a Páscoa, ele fez a Santa Ceia. Falou, agora nós vamos comer a Santa Ceia. Partiu o pão, né, e falou assim, esse é o meu corpo, que é dado por vós. O cálice, distribuiu, bebei desse cálice, porque é o meu sangue, é o Novo Testamento, que vai ser derramado por cada um de vós. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Então,
que aconteceu? Dali em diante, ele comeu a última Páscoa e dali em diante ele instituiu a Santa Ceia. Por quê? A Páscoa era comemorada da libertação da escravidão material. A Santa Ceia é para relembrar a libertação da escravidão espiritual do pecado. Que incrível. Cristo, ele morreu para quê? Para perdoar os nossos pecados. Então, a Santa Ceia, que nós celebramos ela, não é uma comemoração, porque nós estamos celebrando ela, relembrando a morte e a paixão de Cristo. O sofrimento que ele teve para nos dar essa liberdade de chegar a Deus hoje, de chamar Deus de Pai novamente. Uhum. Então, a Santa Ceia, para nós, ela está no lugar da Páscoa. Nós celebramos ela uma vez por ano, como ele determinou naquele dia. Fazer isso em memória de mim. No lugar da Páscoa, que era celebrado uma vez por ano, instituiu a Santa Ceia. E é no período de Páscoa também? Então foi recentemente? Não tem um período. Ah, tá. Não tem um período. Nós tivemos agora aqui, depende de cidade, nós tivemos aqui em março, mas já teve, que no ano passado teve, se não me engano foi novembro, outubro, é uma por ano. Certo. Não tem uma data específica, porque não foi colocado uma data, entendeu? Ele só falou para relembrar dele uma vez por ano, fazer memória de mim. É a única determinação que ele deu em relação a ele. Posso até tocar num ponto que muitos não vão concordar comigo e pode até causar uma certa... Aqui é sobre o que você pensa, a sua opinião. Não, eu sei, mas talvez quem está ouvindo pode até achar que eu estou querendo, mas eu estou falando a respeito do que eu acredito, do que nós acreditamos, mas sem desrespeitar a crença de qualquer um, entendeu? Com certeza. A receita, ele não falou para mim, me relembra de mim na data do meu nascimento. Ele não falou nada disso. Ele falou, relembra de mim a minha morte, o meu sofrimento. Porque foi no meu sofrimento que eu consegui libertar vocês do pecado. O meu nascimento foi para mim vir ao mundo para chegar nesse ponto. Uhum. Então, quer dizer, o nascimento foi algo importante. Foi até, se você olhar lá o nascimento de Jesus, apareceu os anjos, o céu se abriu para os pastores, né? Os anjos, né? Paz na terra, houve toda aquela... porque nasceu o Salvador, tudo. Mas, para quê? Para que chegasse nesse ponto da morte e crucificação. Naquele ponto ali que estava o sentido. Para libertar nós do pecado, da morte eterna. Então, por isso que nós celebramos a Santa Ceia.